Oi, graça e paz, tudo bem? Então, hoje eu sei que o dia foi uma bênção, mesmo para quem não viu o dia dessa maneira. E eu estou aqui hoje para partilhar com você uma palavra e eu gostaria de ler um texto, um dos textos que mais me encantam no contexto da Bíblia, que é o Salmo 84. Esse salmo já foi cantado por cantores bem conhecidos no meio cristão. E eu gostaria de fazer algumas pequenas reflexões a respeito desse texto. Eu vou ler o capítulo todo e, se você puder, acompanhe. Vai ser bom para você também, como tem sido para mim. Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido, pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse texto maravilhoso, ele foi feito pelos filhos de Coré com uma canção, uma melodia de uma outra canção chamada Os Lagares, e que era cantada pelo povo de Deus naquele contexto, mas aqui eles trazem uma reflexão, uma poesia, resultado de uma reflexão, de uma caminhada com o Senhor. E ele começa dizendo: Deus, o lugar da tua habitação é maravilhoso. O lugar da tua casa, eles tinham a ideia do templo, antes tabernáculo, depois templo de Salomão, lugar de culto, lugar de adoração, aquele lugar que o Senhor falou para Salomão na ocasião da consagração. Eu escolhi esse lugar para estabelecer o meu nome e para ouvir o que vocês têm para me dizer. Se vocês se humilharem e orarem a mim, eu vou ouvir a voz de vocês, eu vou mudar a condição, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou reestruturar a vida de vocês. E essa ideia os salmistas trouxeram. Ele disse: Senhor, o lugar onde você mora é o lugar que tem a sua presença. É um lugar que me faz bem. A glória do Senhor, como viu Isaías, no ano de perda, na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor no seu lugar de habitação, ele viu a glória, a forma suntuosa como o Senhor se apresentava ali. Ele continuou dizendo: a minha alma suspira e desfalece, porque eu já entrei nos teus atos, eu já vi quem o Senhor é. Então a minha necessidade de ti, ela ultrapassa até a própria compreensão, ultrapassa as minhas outras necessidades comuns e básicas: dormir, comer, ser amado, né, ter segurança, coisas que são inerentes como de primeira necessidade. Ele diz: a minha alma suspira, eu preciso do Senhor, como uma pessoa que está apaixonada, eu preciso. É uma necessidade que fala mais alto no meu coração. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Outro dia, estive na casa da minha mãe e minha irmã chegou com as duas crianças dela. A menor tem 1 ano e 3 meses, minto, 1 ano e 2 meses. 3, por aí. Mas é pequenininha. Não fala direito, poucas palavras, o repertório é bem pequeno. E quando ela me viu, ela estava com o pai. Eu cheguei, ela estava dormindo. Daqui um pouco a gente conversando, escutamos, né, uma reação.
O pai foi buscá-la, estava num cantinho mais escuro. Aí ela veio tentando abrir o olho. Estava escuro, estava se adaptando à luz. De repente ela me viu e reagiu. É algo semelhante ao que o salmista está falando. Tudo em mim reage quando você está presente. Eu tenho uma necessidade, um desejo de tal maneira grandioso que quando eu penso em você, Deus, todas as minhas células reagem, o meu pensamento, a minha vontade, o meu desejo do Senhor exultam por ti. Aí ele diz no versículo 3, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele fala de pertencimento. O seu lugar, aonde você pertence, as suas características, onde você se identifica, onde você precisa. Ele diz, e eu, Senhor, como eles encontraram seu lugar, eu me encontrei em ti. E eu, os teus altares, Senhor, dos exércitos, Rei meu. Exército da ideia de proteção, de segurança, de guerra, de vencer. E ele fala sobre você, meu rei, que não é só meu rei, é o meu Deus. É a motivação maior da minha vida, é a alegria que eu tenho, é o Senhor. Versículo 4 ele diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele está dizendo, feliz é aquele que tem intimidade contigo, Deus te conhece. Você que havia dito, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É claro que o Espírito de Deus falou primeiro, trouxe o convencimento, a necessidade diz, me busquem. Me busquem porque eu vou me revelar a vocês, eu vou mostrar quem eu sou, vocês vão ver quem eu sou. Como Moisés teve uma experiência grande vendo Deus pelas costas, lá em Êxodo 33. E ele diz ainda, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, está alicerçado, está confiante, tem segurança em ti, tem convicção de que você não vai deixá-lo, não vai abandoná-lo, não vai desprezá-lo. Ele diz, feliz é esse indivíduo, que ele está fortalecido no Senhor, que ele tem garantias em ti, que a sua força se manifesta por meio da intervenção do Senhor, e cujo coração se encontra os caminhos aplainados, já se deixou trabalhar, tem um coração ensinável, entende que a vereda não é mais sua, a escolha não é sua, mas ele deixou Deus estabelecer, Deus escolher, Deus decidir, Deus dar o norte, apontar para onde se deve ir. Ele diz, é feliz esse porque tem garantias, tem segurança, tem certezas. A vulnerabilidade, querida, é uma coisa horrorosa. A instabilidade, a insegurança, desestrutura qualquer um, mas aqui ele está falando, feliz é firme, aquele que tem a força estabelecida em ti e que no seu coração tem os ensinamentos que já tem trazido um novo tempo, moldado a sua pessoa. Vão indo de força em força. Eu me lembro de Paulo falando de um outro contexto, ele fala de glória em glória, de fé em fé, as experiências vão sendo progressivas, gradativas, vão aumentando a intensidade. Ele diz aqui, vai indo de força em força, vai descobrindo um pouco hoje, vai vivenciando um pouco hoje, vai sendo fortalecido, isso vai tomando forma um pouco hoje, um pouco mais amanhã, um pouco mais depois. E observe, vão indo de força em força. Que experiência sobrenatural. Esse coração que está firmado em ti. Ele diz, bem-aventurado. Aí eu volto, no versículo 6. Eu amo esse versículo. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu tenho observado pessoas que buscam condicionar suas ações. Elas têm que ter um motivo. Ah, mas quando eu era daquela igreja, eu não consegui me adaptar a essas igrejas aqui. Porque naquela igreja, eu tinha aquela experiência, vivendo de nostalgia. A questão não é o contexto. Às vezes a gente chega no culto, eu já ouvi muito. Alguém fala assim, meu Deus, esse culto hoje foi extraordinário. Me edificou bastante. Outro falou assim, nossa, sem unção nenhuma. Por que isso acontece? Porque não é às vezes o lugar em si, o contexto em si, mas é o indivíduo. Então às vezes a gente fica lembrando da igreja. Irmãos, eu me converti numa igreja histórica. Eu vou te dizer uma coisa, pode parecer loucura. Por mim, eu jamais teria saído de lá. Nunca.
Amo tudo na estrutura, na maneira de ver, na interpretação. Mas aprove o Senhor me tirar. E um dia ele disse a mim que me tirou como quem tira com a pinça. Eu tive experiências extraordinárias lá, memoráveis. Mas eu não posso viver de nostalgia. Não posso viver de passado. Embora o passado norteie muita coisa para mim. E, mas a igreja que eu tô, a igreja que eu tô, o contexto que eu estou, quem vai fazer a diferença sou eu. Ele diz, o qual passando pelo vale árido pode ser um tempo difícil, pode ser um tempo de escassez, pode ser um tempo de dificuldade. E a gente às vezes culpa o tempo, a situação, mas eu não posso, mas a quarentena, mas a vida do fulano, mas a morte do Beltrano. Pare de dar desculpas, entenda que você tem participação ativa em todos os processos da sua vida. O vale pode estar árido, mas você pode tornar ele florido. Você pode morar no lugar mais esquisito do mundo, mas ele vai ter vida a partir de você. Você pode ter tido a infância mais precária, mais sofrida, mas isso não quer dizer necessariamente que aquele contexto vai determinar a sua história. Você pode tornar o vale árido em manancial. Ele diz ainda, e de bênção o cobre a primeira chuva, até o contexto reage, até o ambiente reage às suas atitudes. A Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto bonito. Então começa dentro. Não é pura e simples uma beleza estética, mas é um conceito, é uma visão de mundo, é uma percepção de si mesmo. É um entendimento de Deus que vai fazer com que tudo em você reaja e o seu ambiente reaja. Sua casa diz quem você é. Se é suja, se é desorganizada, se tem acúmulo de coisas, né? Se é uma casa monocromática, se tem cores, tudo vai dizer a seu respeito. E aqui ele está dizendo, né? Feliz é aquele que está firmado em ti, que deixou-se trabalhar, que se vê nos caminhos que o Senhor estabeleceu, caminhos que ele foi dando forma, história nova, tempo novo, nova, visão nova. Ele diz, essa pessoa quando passa até pelas situações mais difíceis, pelos os tempos mais difíceis, as coisas não ficam da mesma maneira. Porque é uma forma de ver, de agir, de reagir. Ele diz ainda, vão de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor. As experiências vão se multiplicando, vão aumentando em profundidade, em intensidade. As fases vão mudando. E a gente vai aprendendo coisas novas no Senhor. Ele diz ainda, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus, eu estou falando aqui, eu não estou falando para o vento. Preste atenção em mim. E ele fala isso não porque Deus não preste atenção, mas às vezes nosso clamor chega a esse ponto, a gente quer que o Senhor, você está prestando atenção mesmo, Deus, você está vendo o que está acontecendo comigo. Seus olhos estão aqui, querido, tenha certeza de que os olhos do Senhor estão sobre você. A palavra não mente, ela diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, postos sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Está todo mundo na mira de Deus. Não tem aquele grupinho preferido e aqueles que ele quer detonar, mas estão todos na mira do Senhor. E é o que a palavra diz. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Senhor, vamos traduzir. Senhor, o Senhor está vendo como é que eu me encontro? O Senhor está vendo como é que está dentro, como é que está fora? O Senhor tem atentado para mim. Isso é extraordinário. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Isso, querido, é resultado do versículo anterior do clamor por proteção. Ele clamou por proteção. Lá no versículo 5, quando ele falava sobre felizes são aqueles que habitam na sua casa, ele fala de intimidade. O versículo 5 fala sobre prioridade. O que é prioridade para nós? Nesse tempo, o que tem sido prioridade para você? Em que situação, ou em que coisa, ou em que pessoa os seus olhos estão voltados? Se nós que somos cristãos fomos alcançados pelo Senhor, nós precisamos retribuir isso. E o nosso foco tem que estar no Senhor. A nossa prioridade tem que ser Ele. Buscando intimidade. Aqui ele fala sobre experiência. Ele diz, Deus, não é brincadeira não. As coisas que o Senhor faz, elas tornam a vida mais
glamurosa, é extraordinária, mas o que o Senhor faz dá sentido e significado. O que o Senhor faz traz alegria aos nossos corações, e Ele fala: Deus querido, um dia na sua presença, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu experimento, vale mais do que muitos dias longe de ti. Mesmo tendo, comprando, viajando, fazendo, se relacionando, mas se o Senhor não for o centro e o fundamento, não vai ter o mesmo gosto. Aí ele diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Às vezes a nossa mente vagueia. Eu gosto, quando eu leio isso daqui, eu me lembro de Mardoqueu. Mardoqueu, ele tinha um propósito. Ele amava a Deus e ele se doava por isso. E ele não tolerava a injustiça nem a maldade. A palavra diz que ele um dia ficou prostrado na porta do palácio. Por um objetivo, ele queria que houvesse socorro ao seu povo, libertação ao seu povo. E ele pagou um preço por amar ao Senhor. E ele sabia quem era Deus, apesar de estar em exílio, apesar de estar em situação de vulnerabilidade, mas ele se humilhou diante do Senhor, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia da justiça não pela lei, pela tradição oral do seu povo, mas também por vivência. E ele compreendeu que tudo aquilo que se faz deve ser feito para a glória do Senhor. Então, a palavra diz aqui, eu me lembro desse contexto. A palavra fala: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer fazendo aquilo que o desonra, que o desagrada, do que permanecer nos lugares onde se faz apologia e prática a tudo aquilo que é abominável diante do Senhor. Que ele viveu, ele sentiu, ele experimentou. Ele foi aguçado para a presença do Senhor, esse salmista. Aí ele termina dizendo no versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, ele ilumina todos, ele traz claridade, luz sobre as nossas trevas, ele mostra com a sua luz onde estão o erro, onde estão os acertos, ele se mostra como sustento de vida, porque você pode passar no seu corpinho lindo, maravilhoso, encher seu corpinho de protetor solar, mas o seu corpo precisa do sol para produzir, e às vezes a gente está morrendo, porque a gente se protege mais daquilo que a gente não deve se proteger, daquilo que a gente deve abraçar. E o Senhor diz aqui na boca do salmista, ele é sol, ele traz luz, ele esclarece, ele traz calor, ele traz vida, ele traz garantia de subsistência. Ele é o fundamento da nossa vida. O Senhor é sol e escudo, proteção, cuidado. Em outro momento ele fala que o Senhor é escudo e é broquel. Ele fala sobre dimensões diferentes de proteção. E aí ele diz: o Senhor dá graça e glória. Graça é favor que não se tem direito, benefício que não é direito nosso, mas que Deus insiste em fazê-lo, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele diz, ele dá graça e glória, ele honra, ele coloca quando necessário em evidência, ele dá da glória dele também que emana sobre nós. E ele termina: nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ou em outras versões fala que não nega bem algum àqueles que andam retidão. Ele não nega bens materiais nem bens imateriais, principalmente a sua presença. E ele termina: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu cresci como uma criança muito insegura. E eu acabei chegando a um ponto de desequilíbrio emocional por conta disso. Insegurança e instabilidade fazem muito mal. A ponto de, eu me lembro que houveram vezes em que eu precisei sair de carro de carona com alguém. E se eu percebia que a pessoa não tinha segurança para dirigir, nunca mais andava com ela. E eu acabei por desenvolver alguns mecanismos de defesa, gatilhos, comportamentos até ruins por conta da insegurança, da instabilidade. E foi preciso o Senhor entrar na minha vida e me dar firmeza. Então, a partir dele, eu tenho garantia, certeza, convicções. O medo de avião não tem mais, o medo de assalto não tem mais, o medo da morte não tem mais, porque ele assumiu o lugar dele. Ele foi entronizado como Rei, como Senhor, como Jesus falou, Senhor e Salvador da minha vida.
Isso produziu inúmeros resultados. Aqui o salmista fala dessa vivência, dessa gratidão, desse prazer em estar diante do Senhor. Desenvolvo mesmo, irmão. A gente, às vezes, eu tenho ouvido pessoas dizendo que estão com a fé abalada por conta da igreja, por conta do tempo, das decepções. Você tem que estar acima de tudo isso. Buscar em Deus superar isso. Se for preciso, procure ajuda especializada. Mas não jogue para os outros a responsabilidade que é sua. A minha fé, a manutenção dela, quem faz sou eu no Senhor, lendo a palavra, me alimentando da palavra, passando tempo de qualidade com o Senhor, adorando meu Deus, cultuando, falando com Ele. E se eu não desenvolver isso, eu vou tentar suprir essa necessidade de outras coisas e eu posso me perder e o vazio vai continuar. Agora, quando o Senhor é entronizado e assume o lugar dele, querido, a vida muda completamente, as perspectivas, os medos vão sendo banidos pouco a pouco e nós vamos vivendo uma vida de alegria. Para esse Deus que dá graça e glória e que não nega nada àqueles que andam retamente. Ande com o Senhor da maneira que Ele requer de ti. Eu tenho buscado fazer isso. Não da maneira que a gente acha conveniente. Porque os nossos caminhos são escusos e trazem problemas, mas os do Senhor não. A probabilidade do dano é muito menor. E a garantia que nós temos é a presença do Senhor na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê paz, alegria e refrigério. Que você tenha histórias suas, pessoais com o Senhor para contar, de novidades que Ele fez nesse tempo. Jesus te abençoe. Tchau.